Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Que maravilha o clima hoje, né, meus irmãos? Deu uma atenuada no calor aí. Deus nos dá a oportunidade de estarmos na sua casa, na sua presença. E a oportunidade é maravilhosa, né? Para meditarmos na palavra do Senhor, para sermos edificados pela palavra do Senhor. E eu creio piamente que o Senhor tem esta palavra para a sua vida no dia de hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar na lição de número 2, que diz sobre as bênçãos advindas da salvação. É tão importante nós falarmos acerca da salvação, muito nos preocupa a questão de algumas pessoas hoje não tratarem a questão da salvação, particularmente estou dizendo isso, como eu entendo que deveria ser tratada. Salvação parece que para muitos está sendo banalizada, né? Se prega sobre salvação há tanto tempo, se fala sobre salvação, mas, meu irmão, essa volta gloriosa de Jesus, o arrebatamento da igreja, o chamado específico, pode se dar a qualquer momento. É bem verdade que o comentarista está trabalhando no aspecto terreno, enquanto aqui estivermos. Eu estou abrindo um precedente aqui no sentido de abranger a salvação no aspecto amplo da volta de Jesus, de morar com Deus na eternidade. E nesta manhã nós vamos trabalhar esse aspecto, então, do ponto de vista do comentarista. Interessante que nós estamos na segunda lição da nossa revista, que trata sobre a temática do ponto de vista dos Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e da glória de Deus. Então, meus irmãos, a lição de hoje está falando das bênçãos advindas da salvação. Eu quero ler com você aqui, se você possui a revista, o texto áureo, louvado seja o nome de Jesus, e na sequência nós vamos ler o texto de referência e vamos assim trabalhando a nossa lição. Diz assim o texto áureo da palavra do Senhor: Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2. Verdade aplicada: desde a eternidade, Deus elaborou um plano para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Os objetivos da lição nesta manhã, meu irmão: ensinar acerca da eleição divina, mostrar o significado da predestinação, apresentar os propósitos da soberana eleição. Se você não adquiriu a sua revista, abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 4 a seguir. Amém, igreja? Então diz assim o texto bíblico: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria
e prudência. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, então nós estamos estudando ou trabalhando, compartilhando a respeito da missiva aos Efésios, a carta aos Efésios. E eu quero partilhar com os irmãos, antes de nós adentrarmos literalmente na nossa lição, algumas curiosidades sobre a questão daquilo que girava em torno ali da cidade de Éfeso, né? Éfeso era uma, se não a mais, estava entre as mais importantes cidades da Ásia Menor. Era uma cidade de destaque. Atualmente, hoje, está localizada na Turquia. Fazia parte da província romana desde o ano de 133 a.C. Possuía teatros, bibliotecas, banhos públicos, mercados. Era uma cidade muito movimentada, era uma cidade, além de tudo isso, irmão, lá tinha um templo que foi considerado uma das maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Diana. A cidade também lucrava ou se estabelecia comercialmente através de artigos e utensílios que eram vendidos lá no templo dessa deusa Diana. Não cumpre a mim aqui agora falar acerca da questão do templo, mas esse templo lá dessa deusa Diana era uma referência na cidade. Já foi explicitado aqui na lição passada sobre a deusa Diana, então nós não vamos nos deter acerca dessa situação da deusa Diana e nem mesmo do templo. Mas nós vemos aqui que o maior presente concedido à humanidade é a redenção. É a maior dádiva, o maior presente que possa ter sido dado, entregue, ofertado à humanidade é a redenção. Somente um Deus onisciente, onipresente, onipotente, e eu ainda vou acrescentar aí que o comentarista não colocou, ele trabalhou lá à frente, e presciente, poderia planejar e realizar a redenção dos seres humanos. O que é redenção, pastor? Redenção nada mais é que o resgate do gênero humano. Traduzido, redenção é a salvação. Esse é o maior presente que poderia ser dado a mim e a você, louvado seja o nome de Jesus. Então, conscientes disso, cumpre a nós agora entendermos o passo a passo desse planejamento, desse projeto, o processo construído por Deus. E o tópico primeiro diz assim: eleitos antes da fundação dos tempos. A salvação em Cristo Jesus não trata somente do livramento da ira vindoura. Ela porta consigo bênçãos preparadas por Deus para toda a humanidade, preparadas por Ele desde a eternidade. São as bênçãos que o próprio Deus preparou e tem reservado para mim e para você. Meu irmão, é algo tão importante que, se nós entendêssemos literalmente a dimensão disso que estamos falando, as bênçãos de Deus preparadas pelo próprio Deus para você ou para você, meu irmão, você estaria dando glória, exaltando, alegrando, jubilando, porque Deus preparou bênçãos para você. Deus tem cuidado de você, louvado seja o nome de Jesus. É claro que essas bênçãos preparadas por Deus, e isso antes da fundação dos tempos, ela tem efeitos com todas as bênçãos espirituais. Quais efeitos são esses, né? Nós vamos detalhar agora. O apóstolo afirma que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E apresenta a dimensão em que essas bênçãos estão. E ele coloca lá, nos lugares celestiais. Agora nós vamos detalhar um pouco sobre essa questão dos lugares celestiais.
Muitas vezes a gente lê na palavra do Senhor, passamos pela palavra do Senhor, mas parece que não meditamos e não paramos para uma compreensão, um entendimento acerca desses lugares celestiais, de onde Deus está falando, de onde as bênçãos são derramadas e o que quer dizer isso na nossa vida. Deus nos escolheu para nos abençoar com bênçãos que só se encontram nele, e somente quem o encontra poderá alcançá-las. Você está entendendo, meu irmão? Há bênçãos que as pessoas só irão alcançar se estiverem em Cristo Jesus. Há bênçãos reservadas, preparadas, constituídas por Deus, que somente no Senhor nós vamos alcançar. Se nós não estivermos em Cristo Jesus, não alcançaremos essas bênçãos. Há um texto bíblico que diz assim, que não é lícito, né? O próprio Senhor dizendo que Ele retire as bênçãos dos seus e deite aos cachorrinhos. Mas a resposta surpreendente vem e diz que até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do seu Senhor. Mas fato é, irmão, que nós não precisamos estar nesta condição. Você é filho por adoção, e agora nós vamos explicar isso. As bênçãos que Deus tem reservado, foi reservado para você, meu irmão. Deus preparou para você essas bênçãos, e só poderão ser encontradas se você estiver em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses são os eleitos com todas as bênçãos espirituais. As bênçãos advindas do Senhor. Em Cristo somos transportados de um mundo de trevas e colocados numa elevada posição. Outrora nós estávamos numa condição desfavorável. Outrora nós estávamos fadados ao fracasso. Mas um dia nós entendemos que nós somos eleitos de Deus. E o que é ser um eleito de Deus? É ser escolhido por Deus, é ser chamado por Deus. Mas, pastor, nessa condição, então, Deus está fazendo distinção de pessoas? Não, meu irmão. Deus não é um Deus segregador, Ele chama a todos. Agora, se você aceita o chamado, entende o chamado e se dispõe a cumprir esse chamado, aí você é o eleito de Deus. Então, todo aquele que aceita o chamado de Deus, torna-se o eleito de Deus, o escolhido de Deus, o chamado por Deus. Muitas vezes as pessoas não compreendem, e algumas são até tendenciosas a falar, nossa, mas esse povo denominado crente, chamado cristão, crente, eles acham que só eles são os escolhidos. Não, meu irmão. Deus chama a todos. Se você aceita esse chamado, se você entende que Deus tem este propósito na sua vida, e você verdadeiramente se dispõe a cumprir e a receber esse chamado, você é esse eleito de Deus. Você é esse chamado de Deus. Então, todos nós somos chamados de Deus. A distinção está se você quer aceitar ou não. Deus não vai obrigar ninguém a aceitar. Deus não é um Deus que obriga as pessoas, condiciona as pessoas, aliena as pessoas. Não, Deus não faz isso, meu irmão. Ele te dá a oportunidade de escolha. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, grande é o Senhor. A expressão, então, de lugares celestiais, a qual nós mencionamos aqui, esclarece não somente o lugar de onde essas bênçãos recaem sobre esses eleitos. Os lugares celestiais também fala acerca da posição onde Cristo está assentado juntamente com aqueles que foram alcançados pela graça, pelo favor imerecido. Eu e você não merecíamos estar aqui nesta manhã, mas a graça de Deus, os lugares celestiais onde Cristo se encontra, fala de uma posição elevada, fala ou aponta para uma excelência de vida em Cristo Jesus,
chamada excelência em alto nível. Aqueles que buscam estar na presença de Deus, que recebem essas bênçãos preparadas pelo Senhor, então viverão em um lugar de excelência, de alto nível, um lugar preparado em Cristo Jesus. Agora, nós precisamos também, ao termos esta consciência, apropriar, não é? Tomar posse, apropriar destas bênçãos da parte de Deus. Muitas vezes nós sabemos dessas coisas, mas não apropriamos, não buscamos isso em Cristo Jesus, não vislumbramos essa condição na nossa vida, muito embora saibamos e a palavra nos garante essa vitória. É preciso que eu e você apropriemos destas bênçãos da parte de Deus, que são encontradas somente em Cristo Jesus, não é? Então, Ele nos elegeu. Você é um escolhido de Deus. Você consegue entender isso, amado? Olha que coisa mais maravilhosa. Você é um eleito de Deus, um escolhido de Deus. Quando nós falamos em ser eleito, a gente pode fazer aqui uma comparação. Observe que, de tempo em tempo, em regra no nosso país, de 4 em 4 anos, nós somos convocados, a comparecer às urnas eleitorais para eleger alguém. Entenda, essa pessoa é escolhida pelo povo, no caso da eleição que eu estou falando aqui. Ela é escolhida pelo povo, o povo coloca essa pessoa lá para exercer um mandato de 4 anos. Mas ao término deste tempo, se ele não se reeleger, ele estará fora. Mas é uma escolha. Alguém foi escolhido para estar ali. Trazendo para o aspecto bíblico, o Senhor nos elegeu. E não somente para um mandato de 4 anos, Ele nos elegeu para uma vida eterna em Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus, para receber as bênçãos de Deus, para receber a graça de Deus. Você é um eleito escolhido de Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Que coisa maravilhosa, que bênção extraordinária da parte de Deus. Como o homem estava espiritualmente morto, em delitos e pecados, ele jamais poderia ter mérito algum, ou algum recurso próprio suficiente para operar a salvação. Deus vislumbrou isso, irmão, e falou ao homem, ele não é capaz, por si só, de alcançar essa bênção tão grande, que é a salvação. Deus, então, executa o seu plano, começa a colocar em prática o plano da salvação, o resgate do gênero humano. Você lê nos textos bíblicos que o homem já estava corrompido, e Deus olha da sua santa habitação e não vê ninguém capaz de exercer tamanho propósito, tamanho milagre, a não ser o próprio Deus. O projeto da salvação está sendo executado, e Deus começa com a geração dos eleitos, os escolhidos da parte de Deus. E aí eu já expliquei a questão de ser escolhido da parte de Deus, a abrangência total, até porque no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, diz assim, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, todos aqueles quanto o receberam, ele deu o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Olha, o texto é claro, ele diz, todos quanto o receberam. Não foi só eu e você, Deus fez o chamado, Deus convocou, Deus elegeu. Se você aceitou, meu irmão, você é o escolhido de Deus, e Deus está exercendo salvação na sua vida, louvado seja o nome de Jesus. Isso não tem nada a ver com uma ação do homem,
né? O homem não pode querer se vangloriar disso, dizer, olha, porque eu alcanço salvação por mim mesmo. Não, meu irmão. A Bíblia diz em Efésios, no mesmo livro de Efésios, a carta aos Efésios, ela diz no capítulo 2, versículo 8 e 9, que isso é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie nelas. A salvação é dom de Deus, é gratuito, é Deus que exerce salvação na sua vida para a glória e honra do nome de Jesus. Então o homem não vai poder falar que ele contribuiu de alguma forma para a execução do projeto de Deus. Essa afirmação feita por Paulo é tão poderosa que, além de descartar toda e qualquer participação humana na salvação, demonstra que Deus é que detém todo o poder e é Ele que nos garante a salvação em Cristo Jesus. É Ele quem garante a salvação a mim e a você, né? Louvado seja o nome do Senhor. A escolha divina nada tem a ver com discriminação, irmão. Repito isso aqui. A escolha de Deus na geração dos eleitos não tem nada a ver com discriminação. Talvez, ao longo da sua existência aqui, alguém possa ter te falado alguma coisa a respeito disso, de discriminar. Não, a escolha de Deus não tem nada a ver com isso, não é? Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Morreu, irmão, por todos. Ele não morreu só por mim e por você. Ele não morreu só pela igreja da AD América 2. Ele morreu por todos. E não apenas por um determinado grupo de pessoas. Agora, todos quanto receberam, aí existe essa diferença, né, irmão? Se todos o receberem, louvado seja o nome de Jesus. Agora, se uma parte recebe e faz o compromisso, esses são os denominados eleitos de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, o propósito da salvação é universal. Contudo, não há como negar a presciência de Deus, né, irmão? Não vamos ser também hipócritas. O que é presciência, pastor? Deus sabe das coisas antes que ela aconteça. Onisciência, Deus sabe de todas as coisas. Presciência, antes que ela aconteça, Deus sabe. Então, Deus já sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, né? Ele sabe de tudo isso. Louvado seja o nome de Jesus. Não faz parte do caráter divino rejeitar um pecador que se arrepende, irmão. O caráter de Deus é ilibado. Deus é santo. Qualquer um que se chegar na presença de Deus, Deus não rejeita. Louvado seja o nome de Jesus. Qual o tempo da validade dessa eleição? Eu falei agora há pouco, né? E deu o exemplo com o exercício mandatário de um político. Geralmente perdura por 4, 8 anos. Mas e o nosso? Aquele que foi instituído por Deus. Nossa eleição é tão poderosa, irmão, mas é tão poderosa, e eu repito, é tão poderosa que tem validade eterna. Eterno. O sacrifício de Deus, meu irmão, é eficaz e é eterno. Ele está na sua vida, louvado seja o nome de Jesus. Começou na eternidade, lá na presciência, antes que as coisas acontecessem, e perdura ou estenderá por toda a eternidade, louvado seja o nome de Jesus. Isso é maravilhoso saber disso. É maravilhoso trazer à memória tudo isso, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então a salvação em Cristo Jesus porta consigo bênçãos para toda a humanidade, preparadas desde a eternidade. Agora, segue um questionamento. Você vai apropriar dessas bênçãos? Você precisa estar em Cristo Jesus. Não é? Tem bênçãos que é só para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque de outra forma, irmão, pense comigo, não é? Tem muita gente que às vezes confunde as coisas. Uma vez feito o compromisso com Deus, pronto, aproprio de todas as bênçãos, e eu posso sair aí pelo mundo dissolutamente, fazendo o que eu quiser, da maneira que eu quiser, a maneira que eu bem entender, e pronto, acabou. Opa, calma, alto lá.
Deus é fiel para conosco, mas nós precisamos ser fiéis para com Deus. Não é? Entenda isso, guarde isso. Louvado seja o nome de Jesus. Predestinados, então, a uma vida de comunhão. O texto fala sobre a questão de predestinação, ser predestinado. E a gente vai parar um pouquinho aqui nesse tópico para nós meditarmos um pouco sobre essa questão. O que é predestinar? Não é? Louvado seja o nome de Jesus. Deixe-me pegar aqui o texto. Versículo 5, nós lemos, Efésios capítulo 1, versículo 5, diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo. Mas o que é predestinar? O que quer dizer essa questão da predestinação aí? Predestinação é escolher para um destino. Predestinar é destinar com antecipação para uma finalidade. Então, qual é a finalidade específica apresentada aqui na lição hoje? Predestinados para uma vida de comunhão. Então, fomos destinados antecipadamente para uma finalidade de comunhão com Deus. Nós precisamos ter essa comunhão. O que é comunhão, pastor? É ter as coisas em comum. É ter os mesmos objetivos, os mesmos propósitos. Precisamos compreender a predestinação não como algo fatalista, mas como gracioso. A graça de Deus na nossa vida, Deus, na verdade, então, nos destinou com antecipação, ou seja, com finalidade específica. E tem muita gente que leva a questão da predestinação única e exclusivamente para a questão da salvação. Há até um embate colocado por causa da teoria de João Calvino, a teoria calvinista da predestinação, em que muitos dizem lá, uma vez salvo, salvo para sempre, interpretam dessa maneira. Cuidado com isso, meu irmão. Não é? Agora nós vamos abrir um pouco mais o leque dessa situação, porque, na verdade, agora não, vamos falar disso agora, porque, na verdade, a questão da predestinação não é uma questão individual, no sentido específico da teoria da predestinação apresentada. Ela é coletiva. Deus predestinou a igreja, então a igreja é o coletivo das pessoas. Predestinou a igreja ou antecipou com uma finalidade de ter comunhão com o Senhor, de ser adotada como filho, de sermos semelhantes a Cristo. Esse é o aspecto aqui ora colocado, irmão. E a gente precisa separar estas questões e entender estas questões. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, diferentemente da questão do propósito. O propósito, sim. Esse propósito individualizado. Não obstante, Deus tem propósitos para a igreja de uma forma coletiva, mas eu estou falando especificamente do propósito individualizado. O chamado de Deus específico para a vida de cada um de nós. A vontade, que é o desígnio autônomo, a vontade de Deus para cada um de nós. Não é? No sentido de obra especificamente. Então, Deus tem o chamado para a nossa vida. Predestinados, então, segundo a sua vontade e propósito. Com muita frequência, o verbo predestinar é interpretado de maneira equivocada. De acordo com seu uso na Bíblia, refere-se essencialmente ao que Deus faz pelos salvos.
é o que Deus faz, realiza pelos salvos. Não necessariamente ou especificamente em razão da salvação. Porque propósito, meu irmão, do latim é propositum. E ele tem uma especificação, é a vontade ou a intenção de realizar algo ou alguma coisa. Então, de forma coletiva, Deus tem o propósito, a intenção de realizar alguma coisa através da igreja. E individualmente, você como instrumento, Deus tem um propósito na sua vida também, para aquilo que melhor apraz a obra do Senhor. Eu preciso entender e separar essas coisas, né? Louvado seja o nome de Jesus. A eleição se refere sempre à pessoa. Para ficar claro, a eleição, a escolha, o escolhido se refere à pessoa. Se ele aceitar o propósito, o compromisso, ótimo. Agora, a predestinação a propósitos. A propósitos. E aí tem os propósitos que eu expliquei. Pode ter um propósito coletivo, pode ter um propósito individual. E a gente precisa entender isso nas nossas vidas. Ele nos escolheu em Cristo com o propósito de que fôssemos santos e irrepreensíveis, filhos de adoção. Então, filhos agradáveis a Ele, filhos participantes da sua herança. Meu irmão, essa questão de filhos de adoção, ela é muito interessante. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento de como que funciona isso na nossa questão jurídica, ou na questão jurídica do nosso país. Inclusive, o comentarista, ele coloca aqui e dá exemplo de que, na lei romana, uma pessoa adotada poderia desfrutar das bênçãos, ou desfrutar de todos os direitos, conforme um filho legítimo. É assim também aqui no nosso país. Inclusive, essa semana eu estava orientando uma pessoa numa questão dessas. O filho adotivo ou filho adotado, ele tem direito às mesmas prerrogativas, às mesmas situações do filho legítimo. Então, ele vai participar da herança, ele vai ter lugar de fala, ele vai ter lugar de vez, as mesmas que o filho legítimo tem, o filho adotivo também vai ter. Ou seja, eles vão se equivalerem, vão estar no mesmo grau, no mesmo nível, na mesma situação. Então, se alguém em alguma circunstância pensa que, eu fui adotado e com o passamento dos pais, né, agora a coisa vai tomar um rumo, uma situação. Meu irmão, no que se diz respeito, e é claro que nós estamos falando de herança, por isso que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, não é? É porque nós estamos no mesmo nível ali, nós somos filhos por adoção, e aí nós entendemos que nós somos o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nós estamos agora na condição de herdeiros do reino, assim como Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, e Ele nos escolheu em Cristo, com o propósito de que fôssemos santos e irrepreensíveis, né? Filhos de adoção, filhos agradáveis ao Deus Todo-Poderoso. Nós somos filhos de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, isso é tão maravilhoso. Daí a expressão do texto que eu mencionei agora há pouco, a profundidade disso, veio para que era seu. Mas eles não receberam, não aceitaram Jesus. Mas aí eu vou fazer aqui uma analogia no texto. Veio para aquele povo, mas eles não aceitaram Jesus daquela forma. Mas eu e você
E você que está em casa, você que está vendo esse vídeo, você aceitou Jesus, você fez compromisso com Deus, e você agora é filho por adoção de Cristo Jesus, nosso Senhor, meu irmão. Você tem direito à herança. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação, então, te alcança em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. John Stott diz que a expressão-chave para se compreender as consequências presentes de nossa eleição é a adoção. É a adoção. Pois pretendia adotar-nos, fazer-nos filhos e filhas de sua família. Agora eu posso conjecturar, meu irmão. Imagine, eu estou conjecturando, irmão. A grande família da parte de Deus reunida, Jesus, o herdeiro, e nós, co-herdeiros, todos nós na mesma família, adorando e bendizendo ao Senhor, pois nós somos filhas e filhos de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ele complementa e diz assim que, de acordo então com aquela lei romana, uma pessoa adotada desfrutava então de uma nova família, de todos os direitos de um filho legítimo. Você, eu, nós temos agora todos os direitos de filhos de Deus, né? E como filhos nós podemos chegar na presença do Pai, né? Conversar com o Pai, falar com o Pai, não é? Isso é maravilhoso, meu irmão. Predestinados para sermos semelhantes a Cristo. Meu irmão, isso fala de uma situação tão profunda, porque a Bíblia já disse que nós somos imagem e semelhança de Deus. E isso traz sobre mim e sobre você uma responsabilidade muito grande, irmão. Você anunciar e dizer para todos os cantos que você é a imagem e semelhança de Deus, traz consigo uma responsabilidade, não traz, irmão? E é fácil você discernir isso. Fácil, pastor? É fácil. E isso até nos constrange. Você quer ver como é fácil? Faça uma introspecção, uma reflexão. Pergunte para si mesmo: Cristo, no meu lugar, faria o que eu faço? Irmão, se isso te constranger, é porque alguma coisa nós estamos fazendo de errado. E enquanto imagem e semelhança de Deus, como carta-vivas do Senhor, como embaixadores de Cristo, nós não podemos sair fazendo coisas erradas aí, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Outro dia um irmão disse assim: rapaz, eu vou fazer isso aqui e eu vou te dizer, eu vou fazer em nome de Jesus, tá? E aquilo não era certo, irmão. Irmão, suja só o seu nome, não suja o nome de Jesus, não. Faz essa gentileza. Suja só o seu. Né? Tamanha responsabilidade, porque as pessoas acabam olhando para esta carta viva que somos nós e começam a fazer juízo valorativo, não é? Então isso traz responsabilidades. Por isso nós somos predestinados para sermos semelhantes a Cristo. Muito importante efetuarmos uma reflexão sobre este assunto, considerando os textos onde encontramos a expressão predestinados. Eu já li lá em Efésios, né? E também encontra-se em Romanos 8, 28 e 29. As verdades preciosas contidas nesse texto, irmão, diz assim: os eleitos em Cristo foram predestinados para serem filhos de adoção conforme o seu propósito de sermos semelhantes a Cristo. Então, sempre que formos fazer alguma coisa, sempre que formos falar algumas coisas, vamos refletir antes disso, irmão, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo, né? Isso pode impactar as pessoas. A nossa missão é impactar as pessoas em Cristo Jesus de forma positiva, pois somos a imagem e semelhança dele. Deus coordena todas as coisas de modo que cooperem para o bem dos seus filhos. Está lá em Efésios 1 e 11. Ou seja,
Deus faz todas as coisas, e todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, não é? Graças a Deus por isso. Então, Paulo ensina que Deus nos predestinou para si mesmo, ou seja, para vivermos diante dele, sermos seu tesouro particular. Irmão, quando eu olho para essa expressão, ser tesouro particular de Deus, eu acho isso muito interessante, porque se você tem algo que você tem por precioso, eu estou dizendo aqui, humanamente falando, talvez até materialmente falando, no aspecto dessa preciosidade, aquilo que é particular, você trata aquilo com zelo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Você guarda aquilo, se for uma coisa de guardar, você tem cuidado com aquilo, você quer aquilo muito bem, você tem realmente um cuidado especial, não é assim? E é assim que Deus nos vê. Você é tesouro particular de Deus, meu irmão. Deus cuida de você, Deus te tem por precioso, Deus está zelando de você, dos seus. Você é um tesouro particular de Deus, meu irmão. E isso é precioso aos olhos do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Entenda isso. Mas, pastor, às vezes mesmo como sendo tesouro particular de Deus, às vezes acontecem algumas coisas comigo que eu, às vezes, nem entendo o porquê. Se eu sou esse tesouro particular e Deus tem esse cuidado precioso, por que me sobrevém determinadas situações? Meu irmão, a Bíblia diz também que no mundo nós teríamos aflições. Nós não estamos isentos ou alheios às dificuldades, aos problemas, seja de que origem for, seja ele espiritual, financeiro, material, de saúde, coisas nesse sentido. O fato é que nós temos a convicção de que nós temos Deus na nossa vida, meu irmão. Deus está conosco, e mesmo que essas coisas aconteçam, nós temos a convicção e a esperança de que, sendo esse tesouro particular e sendo filho de Deus, um dia nós estaremos na glória com o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos sujeitos a passar por determinadas situações, mas entenda, Deus é conosco, Deus está na nossa vida. Isso demonstra o propósito dessa soberana eleição. Lembra lá o que é propósito? A gente precisa estar sempre cônscio das coisas, né? É a intenção de fazer, realizar alguma coisa, alguma coisa. Então, Deus verdadeiramente tem um propósito na nossa vida. Qual é o propósito dessa soberana eleição? Ele apresenta, então, os propósitos da nossa eleição em Deus, os efeitos da redenção. Redenção não é salvação? Deus te criou, irmão, com um propósito para ser salvo também, para ser abençoado. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz. Você está vendo? O que Deus tem para nós realmente são coisas boas, maravilhosas. Muito embora as circunstâncias de vida, ou a conduta comportamental, ou a maneira das pessoas agirem, de nós agirmos, às vezes nos conduz por uma estrada tortuosa. Mas Deus hoje, nessa manhã, está falando a direção, assim como diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21, diz: este é o caminho, ainda que o mundo mostre estradas tortuosas, caminhos tortuosos, a palavra de Deus diz: este é o caminho, andai nele, não se desvie para a direita e nem para a esquerda. É Deus que está dizendo: você vai ouvir a voz daquele que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho. Não é? Ande. E aí, você sabe por que isso me denota? O tanto que a palavra de Deus é rica, ela é gloriosa. Eu disse para você o texto de Isaías, no capítulo 30, versículo 21. Vou repetir, diz assim: e você ouvirá a voz daquele que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho,
andai nele, não se desvie para a direita e nem para a esquerda. Lá na frente você vê Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. E ele não estava falando de outrem. Muitas vezes até a expressão que é usada para verbalizar esse versículo é de forma equivocada. As pessoas dizem assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai. Não, o texto não diz ninguém vai. O texto diz ninguém vem. Ele está falando dele mesmo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então Jesus é a salvação. Você ande nesse caminho e você entrará, sairá e encontrará pastagem. Isso é bênção de Deus, irmão. Isso é bênção de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Então, eleitos para sermos santos. Sabemos que tudo o que de Deus procede, obedece a um propósito. Ou seja, a um desejo ou uma vontade de realizar. Esse é o propósito. E tem uma razão de ser. Não é nada jogado ao vento. Tem que ter um fundamento. Qual o propósito de você estar aqui nesta manhã? Adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor, ser edificado pela sua palavra. Você não está aqui em vão, irmão. Tudo tem uma razão de ser. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus nos escolheu a fim de que possamos ser santos e irrepreensíveis. Nós lemos isso lá no versículo 4, do capítulo 1 aos Efésios. Deus chamou a mim e a você, Deus chamou a igreja do Senhor para ser santa e irrepreensível. Há um outro texto da palavra de Deus diz assim: como aquele que vos chamou é santo, sejai vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha, irmão, não é fácil não. Servir a Deus de qualquer maneira até é fácil, mas servir com propósito, servir segundo a tua palavra é uma coisa muito séria, é uma responsabilidade, não é? Mas Deus nos faz triunfar, Deus nos faz alcançar vitória. Então o termo grego usado é amomos, ou seja, sem culpa, sem irrepreensível, sem mácula, sem mancha, não é? Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos que ser o quê? Impecáveis, sem defeito. É fácil, irmão? Não é fácil, mas é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. A Bíblia diz que o céu é tomado pelo esforço. Porfiai por entrar pela porta estreita. Não é fácil mesmo, não. Não é fácil, mas nessa manhã Deus está dizendo para nós: é eu quem te capacito, é eu quem te sustento, eu seguro na sua mão, eu digo: tu és meu, eu te levanto, seja forte e corajoso, eu venci o mundo. Deus está dizendo isso a mim e a você, então nós triunfamos em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A santificação é muito necessária, é essencial na nossa vida. Portanto, a santificação nos eleitos é um processo contínuo. Todo dia nós precisamos nos santificar, irmão. Todo dia nós precisamos nos consagrar. Aquela máxima que a gente ouvia, né? Tudo bem, a gente até entende que às vezes as pessoas falavam aquilo, às vezes alguns ministros, até dirigentes: olha, a semana da ceia, nós precisamos nos santificar, porque a luta levanta. Você já ouviu isso, irmão? Sim ou não? Você precisa santificar todo dia, irmão. Você precisa buscar a Deus todo dia, você precisa orar todo dia. Nós precisamos estar na presença de Deus todo dia. Nós precisamos estar em constante oração. A Bíblia diz o tanto que nós devemos orar. Você já viu lá? Lá está escrito o tanto que nós devemos orar. É sem cessar. Todo dia nós precisamos nos consagrar, meu irmão. É sério isso. E vejo a passagem assim, ó, o Senhor determinando: santificar o povo hoje, porque o Senhor amanhã vai fazer maravilhas. Então nós precisamos buscar a Deus em tempo e fora de tempo, a todo instante, não é?
E lá em Hebreus 12, 14, a parte B lá diz assim, o versículo: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12, 14. Segue a paz. Precisamos santificar. Eleitos para sermos filhos responsáveis. A eleição é um privilégio, e esse privilégio, já diz, traz responsabilidades. Então, como escolhidos de Deus, nós temos responsabilidades também. Sim ou não, igreja? Temos responsabilidades. Sermos adotados como filhos na família de Deus nos remete um mais de ganho e um menos de perdas necessárias. Não é? E aí, enquanto família, você é parte integrante de uma família, você sabe que toda família tem lá os seus princípios, não tem? Sim ou não, igreja? Tem os princípios, e precisamos seguir aqueles princípios. Tem lá as orientações que é determinadas pelo pai, pelos responsáveis, né, do grupo familiar, e então todas as famílias têm as suas características. Em nosso mais, ganhamos acesso a Ele mediante a redenção, a salvação. Lembra que eu disse aos irmãos? Olha, a adoção nos dá, ou nos vislumbra a possibilidade de alcançar essa salvação, e alcançando a salvação em Cristo Jesus, nós podemos adentrar na presença do Pai, falarmos com o nosso Pai, dialogar com Ele, ter livre acesso a Ele, e isso é maravilhoso. Isso se dá, todavia, mediante a obra santificadora também, do Espírito Santo em nossa vida. Agora, as responsabilidades, né? Nossa responsabilidade é o quê? Transmitir a imagem de Cristo em nossa forma de conduta nesse mundo, em nossa forma de agir, em nossa forma de falar, de proceder, de negociar, do nosso caráter cristão, sabendo que nós devemos viver como filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Não devemos pactuar com o erro, com o pecado. Isso é uma responsabilidade muito grande que está sobre cada um de nós. Então, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos vivendo aqui, mas devemos nos apresentar de que forma? Irrepreensível. Sabendo que nós somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Todos nós fomos aceitos como éramos. Saiba disso, irmão. Relembre isso. Todos nós fomos aceitos como éramos, mas não podemos permanecer da mesma forma na presença de Deus. Não podemos, porque nos tornamos nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz isso: estamos em Cristo, somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, os eleitos devem agradar ao Senhor, devemos ser gratos a Deus por nos iluminar com a compreensão daquilo que éramos e aquilo que agora nos tornamos através de seu eterno propósito em Cristo. Outrora nós éramos o quê? Perdidos. Outrora nós éramos pessoas que não tinham um bom caráter. Outrora nós éramos pecadores, né, convictos. Hoje não, Deus mudou a nossa história. Hoje nós andamos em novidade de vida, nós somos embaixadores do reino, nós somos imagem de Jesus, nós somos carta viva, Deus é na nossa vida, conosco Deus então faz a diferença nas nossas vidas. Nós somos chamados e eleitos em Cristo Jesus para essa salvação eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus continue abençoando a cada um de nós e que nós possamos entender o propósito da salvação na nossa vida e as bênçãos advindas dessa salvação. Aproprie-se delas em Cristo Jesus. Deus te abençoe, agora e para todos sempre. Amém.
Retorna aqui a direção.